Dentro desses cuidados que nós devemos ter com o nosso aparelho auditivo, primeiro cuidado é com o som. Nada de excesso de barulho. Tem gente que é tão assim que não consegue ouvir uma televisão num tom normal, tem que colocar no último volume. Um som num tom normal, não tem que colocar no último volume, né? Então, assim, vamos educar a nossa audição para os sons mais normais. E isso aí é questão de educação. Ah, eu não consigo. Se você colocar e focar, você consegue. Porque senão, cada vez mais o som para você ouvir tem que ser mais alto, mais alto, mais alto, até ficar intolerável, tá? Outro cuidado é com a higiene do nosso ouvido. Nós falamos que aqui forma a cera e a cera tem que ser eliminada. Mas a gente tem que ter cuidado com eliminar essa cera. Olha, às vezes a unha tá grande, a gente vai com a unha lá para tirar, pode machucar. O cotonete, já foi provado que o cotonete ele não tem muita forma anatômica do nosso ouvido. Vocês podem observar que essa bolotinha dele aqui, ela é mais gordinha, ela é mais exagerada e ela não consegue, às vezes, nem entrar lá no tímpano direito. Então, eles falam que o cotonete, às vezes, ao invés de limpar, ele pode acabar empurrando a cera, né, para dentro. Mas é o que nós temos, que o ideal seria o cotonete do tipo palito de dente. Enrola o algodãozinho para limpar. Mas como o palito de dente, ele é um material perfurante, eu posso perfurar o tímpano com ele mesmo com algodão. Então, não é o ideal também, tá? Mas até então, o que nós temos é o cotonete que a gente usa para a limpeza. Cuidado também em colocar chaves no ouvido, né? Tem gente que fica lá cavucando com chave, caneta, material. Isso, criança, às vezes pega a pecinha, põe lá dentro do ouvido, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para não machucar, para não danificar, não prejudicar a nossa audição. 8º ano. Comentários? Perguntas? Acréscimos? Deu para entender? A audição é bem tranquila, bem gostosa de estudar, né? Aí você vai falar assim, nossa, Irani, mas eu tenho que saber isso aqui tudo, principalmente, não digo tudo. Ouvido externo, ouvido médio, ouvido interno. O externo é fácil. Ó, canal auditivo, canal, um tubinho, orelha, ou pavilhão auditivo. O médio, 3 ossículos. É fácil você guardar. O martelo, estribo, são nome fácil você guardar. O mais difícil é o bigorna, tá? O ouvido interno, onde tem esse caracol, que eu chamo de cóclea. O labirinto, que também são esses canais semicirculares aqui. O nervo, né? É o ouvido interno. E a tuba que pega a parte média e interna. Pronto. Não é tão difícil assim, tá? Beleza. Então, agora eu vou corrigir o dever. Você vai pegar o seu dever aí na página 12. Vou tirar essa aqui e projetar o dever, tá? Obrigada por essa galerinha aí permanecendo com a câmera ligada. Professora, eu vou só pegar ali meu caderno, que eu tinha guardado dele. Tá bom. Esse pessoal que está conseguindo manter a câmera ligada, muito bom. Quem não está conseguindo, devagarzinho vai conseguir. Aos poucos, quando você puder, né? Que não te comprometer. Então, vamos lá. Ixi, olha. Isso. Chegamos lá no dever, na página 12. Pega aí. Página 12, nosso deverzinho. Então, vamos lá, galerinha. Atividade. Vou corrigir a 10, que é mais fácil aqui. Nós vamos mais rapidinho. Depois eu volto na 9. O esquema a seguir, observe o esquema a seguir e complete o espaço em branco com o nome do hormônio responsável por essa função. Quando tem muito cálcio no sangue,
Ele vai estimular a produção de qual hormônio? O que nós vamos escrever aqui? Calcitocina. Calcitocina. Isso, hormônio. Calcitocina. Pronto, lápisinho não quer. Então tá bom, não vai escrever. Calcitocina, o hormônio aqui, tá? Esse, quando tem muito cálcio no sangue, esse hormônio, então, vai levar o cálcio do sangue para os ossos, tá? Agora, quando diminui o cálcio no sangue, aí que hormônio que vai ter que ter aqui? Paratormônio. Paratormônio. Aí esse paratormônio, gente, mas que bom, né? Esse paratormônio, então, vai fazer tirar o cálcio dos ossos e trazer para o sangue. Lembrando a vocês que no sangue tem que ficar um nível adequado de cálcio, tá? Não pode ficar nem de mais. Ixi, hoje tá bom. E nem de menos. Ele tem que ficar na quantidade certa, tá? Então, esses dois hormônios, eu não consigo escrever aqui porque o lapisinho tá travando. Então, calcitonina, né? E aqui o paratormônio. Certinho? Vamos então à questão 9. Eu posso ler a minha 9, professor? Oi? Eu posso ler a minha 9? Pode. Só um minutinho que eu vou ler a pergunta e você pode fazer o favor de ler. Tá bom. Sabendo que T3 e T4 são importantes, ó, triodo, tetraiodo, viu? Por isso T3, T4. São importantes para regular a velocidade em que o corpo funciona. Indique 2 sintomas de uma pessoa com baixa quantidade desse hormônio que ela pode sentir e justifique. Então, quando eu tenho baixa produção desse hormônio, 2 coisas que eu vou sentir e por que eu vou sentir? Vamos lá, então, Rafael. Ocorrerá a diminuição do metabolismo no corpo, pois como o T3 e o T4 possuem iodo em sua constituição, a falta desse mineral pode resultar na deficiência desses 2 hormônios, consequentemente gerando a diminuição do metabolismo. Tá, isso aí, Rafael, foi a justificativa. Mas e os sintomas? O que a gente vai sentir? Posso ler? Pode. Fraqueza, bócio, em alguns casos mais graves, e má funcionamento do corpo, pois se o T3 e o T4, que são hormônios responsáveis pelo metabolismo, ficam prejudicados, o funcionamento corporal fica prejudicado e, consequentemente, causa fraqueza. Já o bócio pode ser um sintoma caso a deficiência do iodo esteja causando a deficiência do T3 e T4. Muito bem. Mais alguém colocou outro sintoma e quer ler para nós? Posso ler, professor? Pode. Esses hormônios têm a função de acelerar o metabolismo. Sua deficiência pode causar a diminuição do metabolismo, a dificuldade de perda de peso e cansaço. Muito bem. Mais alguém colocou outro sintoma? Ó, então aqui você pode colocar cansaço, sonolência, fraqueza, intolerância ao frio, indisposição, dificuldade em perda de peso, tudo isso pode estar aqui. Por quê? Porque a falta desse hormônio aqui, ele vai diminuir o metabolismo, fazer com que o organismo trabalhe devagar. Por isso a pessoa vai sentir esses sintomas, tá? Então, quem não colocou, agora quer, né? Ó, eu colocaria fraqueza, indisposição, né? Ou dificuldade de perder peso, sonolência, aquela moleza, que é a vontade só de dormir. Sonolência. Quem é que tá assim, hein? Vontade só de ficar dormindo, né? Sonolência, dificuldade em perder peso, né? Por quê? Porque sem os hormônios T3 e T4, o metabolismo fica lento, fica baixo, tá? E aí gera isso aqui. Se o metabolismo está baixo, é difícil a gente perder peso, porque perder peso você tem que, ó, acelerar, queimar, gastar. Se o metabolismo está baixo, não vai, né? Aí a gente fica naquela fraqueza, aquela indisposição, aquela moleza, porque está tudo baixo. Ok? Alguma dúvida?
Tá vendo tanto que o nosso corpo é perfeito? E aqui são sinais, ó. Se a gente tá com esses sinais, lembrando a vocês que todo diagnóstico médico é o conjunto da situação. Se eu chegar lá e falar só que eu estou com fraqueza, pode ser anemia, né? Pode ser uma má alimentação, pode ser várias coisas. Se eu chegar lá e falar, por exemplo, que eu estou com sonolência, pode ser várias coisas, não estou dormindo direito, né? Então, por isso que o médico tem que analisar o conjunto. E para fechar a análise do conjunto, ele pede o exame de sangue, por exemplo, tá? Para ver como que está a situação aqui. Combinado, oitavo ano? Sossegado até aqui? Sim. Então, vamos lá. Não, não era para interromper, não. Ó, continuando aqui, eu quero que vocês peguem, então, para a gente dar uma... Gosto sempre de explicar, e depois ir com vocês no livro, para você situar e sinalizar alguma coisa importante para a gente estar marcando e não ficar perdido depois. Não, será que a Irani falou disso aqui? Será que não falou? Né? Será que passou essa página? Então, pelo menos se tem alguma coisa marcadinha aí, você sabe que eu passei por ela. Gente, essa página que fala do testículo do ovário, quando a gente for estudar a reprodução, essa página aqui, ó, aí eu volto aqui, tá? Não adianta eu explicar isso tudo aqui agora se a gente não estudar a reprodução primeiro. Eu prefiro estudar primeiro e voltar aqui, que vocês vão entender muito melhor do que agora. Vamos chegar lá. Chegamos. Tá. Primeira coisa, vocês vão destacar esse parágrafo aqui, tá? É possível perceber o mundo por meio dos sentidos. Então, os sentidos é o que faz nos situar, perceber, analisar todos os acontecimentos. E cada um está associado a um conjunto diferente de órgãos, tá? A audição, né? As orelhas, grifa a primeira frase, as orelhas desempenham duas funções importantes no nosso organismo. Percepção do som e o equilíbrio do corpo. Ah, nós não falamos, eu vou falar agora, daqui um pouquinho. O equilíbrio do corpo. Gente, às vezes a pessoa vai ter uma disfunção nesse labirinto aqui, nesses canais semicirculares, que a gente chama de labirintite. Normalmente, isso é doença de pessoas mais velhas, tá? 50 anos para frente, já pode ter uma disfunção desses canais aqui e ter o que nós chamamos de labirintite, que é uma doença terrível, porque a pessoa, né, se ela movimenta com a cabeça e ela dá aquela tonteira que dá a impressão, sim, que vai engolir. Terrível, 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 né? Eu não sei se vocês aí têm alguém que tenha labirintite, avô, né, pai, mãe, é bravo, é bravo. Então, assim, a tonteira é muito ruim, porque aqui dentro, o que acontece? A labirintite é uma disfunção que tem aqui dentro dos canais, onde os líquidos aqui não trabalham de forma ordenada, mais os cristais. Por exemplo, se a forma de trabalhar é essa aqui, ó, então ele tem que trabalhar dessa forma. Na labirintite, ele trabalha assim, ó, tá vendo? Ó, tudo bagunçado. Por isso que a pessoa, se ela agacha a cabeça e levanta de uma vez, a hora que ela levanta de uma vez, aqui dentro dela roda tudo, né? Não consegue subir uma escada, não consegue agachar a cabeça, né? Não consegue virar assim normal, que dá aquela tonteira, diga. Eu não sei se tem a ver, mas quando eu fico soprando muito, não sei, alguma coisa, eu começo a sentir tontura. Eu não sei se é por falta de ar, eu não sei se acontece alguma coisa. Não, o ato de soprar é igual encher balão, né? Às vezes a gente vai soprando, soprando, você fica tonto mesmo. Por quê? Você acaba forçando muito aqui, tá? E a tontura já é um sinal para você parar, respirar, isso mesmo, né? Então você está eliminando muito ar de dentro de você, está forçando muito, e aí você sente essa tonteirazinha, tá certo? Essa aqui mais, por exemplo, você está deitado de manhã.
Você acorda, o celular desperta, você fala, não, vou cochilar mais um pouquinho. Aí, você cochila mais um pouquinho e, de repente, a hora que você vê, não, tô atrasado. Aí você levanta da cama e dá um pulo de uma vez. Opa! Muitas vezes, na hora que a gente pula de uma vez da cama, a gente sente uma tonteira. Por quê? Você tá deitado, tá assim, não é? A hora que você levanta Professora, de uma vez, isso aqui movimenta de uma vez e pode, então, prejudicar. Oi. isso pode causar algum derrame? Essa tonteira, se for só do labirinto aqui, não. Agora, se ela for a nível de cérebro, porque isso aqui comunica com o cérebro, né? É, porque Tá? meu pai tá falando isso um dia mesmo. Como é que é? Seu pai o quê? Meu pai tava falando isso pra gente levantar devagar. Isso. É. Se for a nível de cérebro, pode complicar. E levantar... Professora, Oi. tem vezes que, tipo, eu levanto da cama, aí eu não consigo enxergar, meio que minha vista fica tudo clara, depois eu tenho que coçar o olho. Mas por quê? É, Você Ô, depois ficou... professora, depois eu vou falar isso. A gente fica a noite inteira com o olho fechado. Então fica tudo escuro, tudo preto. A hora que você abre, até com os seus nervos, até com as suas células, com as suas estruturas oculares, sintoniza, às vezes fica assim mesmo, tá? É normal. Oi, quem quer falar aí? Rafael, teve um dia que eu tava sentado no sofá, daí eu fui levantar, aí as minhas vistas começou a escurecer, daí eu comecei a cair no chão, pensei que eu tava morrendo. É Aí eu horrível, perguntei né, pro meu pai, ele gente? falou que é só porque eu levantei muito rápido. Às vezes a gente, ó, isso aqui é acúmulo, sabe de quê? Cansaço, estresse, sono ruim, né? Às vezes a gente vai acumulando isso, depois qualquer coisinha, qualquer movimento, você pode ter essa fraquezazinha, essa tonteirazinha. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Essa tonteira, palavras de um médico que me disse, né, uma vez. A labirintite mesmo, em si, né, que você toma medicação a vida toda, ela vem com a idade. Agora, vocês, por exemplo, uma pessoa de 30, 20 anos, sentir isso aí não é normal. Então, pode ser uma sobrecarga, pode ser um estresse, ou pode ser uma disfunção que está começando aqui mesmo. Mas, se não for disfunção, é mais questão de estresse, de depressão, de tensão nervosa, né? Sobrecarga, tá? E aí, isso aqui conserta. Mas numa pessoa que tem a labirintite mesmo, ela tem que tomar remédio a vida inteira para ajudar a controlar isso aqui, né? Porque senão ela corre risco de cair, de machucar, de ter sérios problemas, porque é uma tonteira incontrolável. O Rafael contou aí, né? Outros que já sentiram a hora que levanta, a gente não consegue controlar. Parece que tem um cano sugando, puxando a gente, né? É uma coisa assim bem, bem terrível, bem violenta. Então, por isso que precisa mesmo de tratamento para evitar que machuque, né? Para evitar que aconteça algo desagradável, certo? Alguma pergunta, algum comentário mais? Então, vamos lá. Grifa aí. A orelha é dividida em 3 regiões, externa, média e interna. Então, na verdade, nós temos 6 orelhas, né? Porque 2 de cada lado. Então, aí, nós temos aí a externa, a média e a interna, tá? Aí, você vai gravar agora, marcar aí. A orelha externa é formada por quê? Pavilhão auditivo e o canal auditivo. O que é o pavilhão auditivo mesmo, 8º ano? O que vem a ser o pavilhão auditivo que a gente está aqui falando? Aquele aparato. Pera. A orelha externa? A orelha, que nós popularmente nós chamamos de orelha. Mas o nome certo é o quê? Pavilhão auditivo. Ninguém chega no local e fala assim, eu vim furar meu pavilhão auditivo para colocar brinco. O que você fala? Eu vim furar a minha orelha, vim fazer o 3º furo na minha orelha. Mas o certo, eu vim fazer o 3º furo no meu pavilhão auditivo. Se você falar isso, a pessoa fala assim, quê? Onde você arranjou isso? Né? Que isso? Então, o nome científico... Hã? Eu tinha entendido pavilhão de tiro. Auditivo. Desculpa, auditivo. Então, o nome científico, pavilhão auditivo. Nome comum, popular, orelha. Até porque, olha, se eu tenho orelha externa, média, orelha interna, eu falar só orelha, isso aqui, só orelha, fica estranho.
Mas eu não vou falar o meu pavilhão auditivo, né? Eu vou falar a minha orelha, tá? No popular, mas cientificamente correto não é assim. Ó, o pavilhão auditivo é quando falamos nas orelhas, tá? Ela capta o som e concentra o som. E conduz ele para o ouvido, né? Médio, para a orelha média. Nem é ouvido, é orelha média, tá? No pavilhão auditivo, grifa aí, as células do pavilhão auditivo e do meato acústico secretam cera ou cerumen, tá? Material que ajuda a proteger a região da nossa orelha, evitando que muitas sujeiras, muitas partículas entrem lá dentro do nosso ouvido, tá? E é interessante que o canal auditivo possui pelos que ajudam a reter impurezas do ar. Aí você vai falar assim, mas eu não tenho isso não. Vocês já viram que algumas pessoas têm os pelos bem salientes dentro do ouvido? Tem gente que tem um tufo de pelo aqui dentro. Nossa, tem pelo que dá para a família toda. E tem alguns que somos como nós, que temos os pelinhos bem discretos. Gente, vocês já viram que mulher não tem, praticamente homem ainda bem, né? Pensa nós mulheres que estufo de pelo. Eu acho que eu nem tenho. Então, não é? Às vezes a gente pensa assim, nossa, eu nem tenho, é tão lisinho aqui, mas tem, Então, viu, Ana? Bem pequenininho, bem delicado, bem microscópico. ai, minha unha não deixa eu ver se tem ou não. A unha não deixa, né? Tá certo. Em alguns homens, isso é característica masculina, em alguns homens, ele desenvolve numa quantidade mais generosa. Às vezes desenvolve tanto que nem precisava, tá? Mas é mais comum nos homens ter esses pelos aí mais salientes, ok? Professora, você viu que agora tem uma maquininha de rapar o ouvido masculino? Eu vi. O ouvido, as narinas, né? Também se tirar. Ai, meu Deus, gente. É muito. O povo deixa. É cada coisa. Não, se tem na narina, tem no ouvido e fica escondido, ele tem razão de estar lá, ué. Não é? Tem razão de estar lá, então. É. Mas a vaidade, né? Agora, eu concordo. Quando o homem tem muito a parar, aí eu concordo. Mas tirar tudo, não. Ai, vamos lá. Página seguinte aí. Página 25. Ó, o meato acústico é também chamado de membrana timpânica ou simplesmente tímpano, tá? Meato. Essa palavra lembra o quê? Oitavo ano. Quando fala meato. Lembra o quê? O que lembra vocês essa palavra? Meio, tá? Meio. Então, o tímpano fica no meio. Meato, meio. O tímpano fica no meio. No meio de quê? Do ouvido externo com o ouvido médio. Ele é a porta que separa a parte externa e a parte média para dentro, tá? Ó, o grife também, o som provoca vibrações nessa membrana que transmite aos ossículos, né? Esses ossículos são os três bonitinhos aqui, menorzinho. Olha o tamanhozinho deles, gente. 4 a 7 milímetros. É muito pequenininho. Se você olhar na sua régua e 4 milímetros, nossa, é um tocozinho de ossinho, né? Bem pequenininho, tá? Dessa forma, pode ir grifando. A vibração do som é transmitida do tímpano para o martelo, que transmite a bigorna e passa ao estribo. Esse nome chama estribo porque não tem aquele negócio que a gente põe lá no arreio do cavalo, que chama estribo, que a gente põe o pé e ele tem um negócio arredondado assim. O estribo aqui é quase igual, por isso que chama estribo, tá? Permitindo que as vibrações sonoras cheguem à orelha interna, tá? Então, eles vão fazendo isso aqui, ó, e vai permitindo que as vibrações passem e cheguem até a orelha interna. Beleza. Gente, daqui um pouco vai cair. Eu vou deixar no grupo, nesse grupo que nós criamos de vocês mandaram o dever para a próxima aula.
que vocês vão me enviar foto até terça-feira da semana que vem, ok? Aí outra coisa, eu não vou ficar sinalizando toda vez que você mandar, não. Eu vejo, aí tem 3/4, eu dou um joinha que você mandou, tá? Não precisa preocupar. Se você enviou, eu vou visualizar, tá bom?